Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Museu do Aljube Resistência e Liberdade. É com muito gosto que recebemos hoje o público e a Bela e o Monstro para a apresentação da coleção Censura no Feminino, ainda mais quando hoje, até dezembro, teremos a exposição temporária Mulheres e a Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas, e por isso faz todo o sentido a apresentação desta coleção aqui no Museu do Aljube. Boa tarde, o meu nome é João Pinto Sousa. Antes de mais e principalmente queria agradecer ao Museu do Aljube ter-nos recebido aqui hoje e usando também citando a diretora Rita Rato, atrevo-me a citá-la nos tempos que vivemos, estarmos felizes com os nossos projetos já não é coisa pouca. Foi uma recente entrevista que deu ao público e eu identifico-me de alguma forma com alguma ambiguidade hoje com esta frase. Porquê? Porque, por um lado, feliz, porque realmente é possível concretizar estes projetos, o que de facto não é coisa fácil. Com o público, de facto, isso tem sido possível e cada vez mais penso que é importante em termos da cultura e da divulgação da cultura e destes projetos em concreto que divulgam algo que uma certa geração não conhecerá bem, que são livros censurados. Eu acho que, digamos, que uma certa geração até é difícil compreender que não fosse possível ou fossem impedidos que devesse com liberdade. Portanto, isso é a grande pedra de toque desta coleção e o público, como temos feito sempre, temos este canal, que é um canal que permite divulgar a cultura de uma forma muito abrangente. Chegamos a todos os públicos, a novos públicos, que é o que importa nestes projetos. Quando falava na minha ambiguidade, estou de facto feliz por poder concretizarmos este projeto. Por outro lado, um pouco triste, porque era suposto, em princípio, hoje estar aqui a Maria Teresa Horta, que é das 10 autoras a que está viva. E esse testemunho vivo neste espaço, e daí compensa um pouco a minha tristeza dela não poder estar presente hoje, como estava previsto, do facto de estarmos num local tão forte, tão icónico, tão cheio de memória, e de facto sem memória não há futuro, e isso é a parte mais importante que convém aqui realçar. Por último, os autores são o que importam, o editor está sempre num segundo plano, e portanto é esse primeiro plano que queremos aqui sobressair com os autores e a apresentação que será feita depois de cada um dos autores e das obras e o significado da autoria neste projeto. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Vamos debater aqui um pouco em torno do tema da coleção, Censura no Feminino, mas vamos também falar de coisas que têm a ver com a coleção, mas para lá dela, ou seja, com as próprias autorias, com o facto de a censura ter coartado centenas de livros, não milhares de livros ao longo da sua existência, e também o papel das mulheres no processo de resistência à ditadura. Queria, em primeiro lugar, em nome do público, dizer que para nós é um orgulho estar associados mais uma vez a uma coleção que não só aborda os aspectos da ditadura, da repressão, como da luta pela liberdade, que é uma coisa que tem marcado o jornal desde o seu início. Aliás, sem liberdade o público não existiria e nós não estaríamos aqui a discutir este tema nesta sala, neste espaço, aliás, tão relevante para aquilo que foi a luta pela liberdade. Mas queria dizer que, por um lado, é um orgulho e, por outro, é bom podermos discutir estes temas hoje em dia, porque não se trata apenas de memória, trata-se de uma ligação muito grande com a atualidade, com aquilo que vivemos, com os dias que em todo o mundo, não só em Portugal, estamos a viver neste século XXI. Era para estar presente, como já foi dito aqui, a escritora Maria Teresa Horta, e é uma pena não estar, por razões pessoais não está. Era também para estar presente a escritora Ana Luísa Amaral, de que vou ler um texto que ela enviou, para ser lido aqui, e estão connosco a Andreia Oliveira, investigadora no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, e Pedro Piedade Marques, que é licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é designer gráfico, tradutor e editor. E, portanto, é com eles que vamos fazer este debate. Antes, porém, vou passar a ler, espero que com brevidade, o texto que nos deixou Ana Luísa Amaral, e que é este. É com profunda pena que não posso estar presente, nem sequer em forma virtual. Quero, porém, saudar esta iniciativa do Museu do Aljube na pessoa de Rita Rato,
do Jornal Público, na pessoa de Nuno Pacheco, Cristina Soares e Alexandrina Carvalho, e da editora A Bela e o Monstro, na pessoa de João Pinto de Sousa. Permitam-me ainda um beijo e um abraço especiais para Maria Teresa Horta, grande amiga e uma das autoras deste livro extraordinário, publicado em 1972, e em torno do qual eu tive o imenso prazer de coordenar vários projetos de investigação nacionais e internacionais, assim como de preparar a sua edição anotada. Direi que é possível ler Novas Cartas Portuguesas como um livro que pratica uma ética da alegria, tão fundamental no contexto histórico português em que o livro foi escrito, quanto nos nossos dias, em que assistimos à ameaça, cada vez mais presente, de novas ditaduras. As ditaduras, os regimes totalitários, instalam-se através da disseminação da tristeza, como se fosse necessário deprimir para oprimir. Não é assim com a alegria, que, como bem sabia Spinoza, expande pensamento e emoção. E pode ser o antídoto para essas imagens monstruosas e sem dono que hoje nos invadem, porque os donos escondem o rosto atrás de nomes que são as zonas pardas da ganância, do ódio, da discriminação. Defendo, assim, que Novas Cartas desenvolve uma política e uma poética de insurreição ao exaltar a potência, no sentido de Spinoza, na sua ética, do amor e da partilha comum, da busca pelo ser humano do bem comum. Não admira, pois, que a ideia de liberdade lhe surja como veio central e a solidariedade como esteio. E quando eu vejo o outro como dispensável ou inútil, ao não o reconhecer como meu semelhante, que lerei a sua vida como supérflua, sendo-me sempre possível aceitar que sobre esse outro vários mecanismos, os do Estado, os da religião ou os morais, exerçam violência e lhe confiram um não estatuto ou um estatuto de precariedade extrema. Seria preciso, como propõe Walter Benjamin, compreender a história do ponto de vista dos vencidos, estudar a tradição dos oprimidos. Ora, em Novas Cartas Portuguesas denunciam-se justamente os vários níveis de opressão e violência, representando-a em variados momentos. Mas celebra-se também o poder que tem a união e a solidariedade. Por isso, é tão fundamental no livro a ideia, que já referi uma vez, de pacto. E essa ideia tem uma expressão extratextual ao assumir a forma de compromisso entre as três autoras, gesto de desafio também à autoridade, para que a autoria parcial dos textos não fosse nunca revelada. Compromisso que se estende aos leitores e às leitoras daquelas e daqueles que vivem no mundo. Aqui, neste museu, testemunho da ditadura e da opressão de quase 50 anos de fascismo, não posso deixar de pensar num texto do livro intitulado O Cárcere, em que se narra um episódio de profunda violência conjugal, a mulher sendo insultada e espancada pelo marido até o seu corpo ficar transformada em massa mole desconhecida, só assim ligada pela dor, e os pontapés subindo sempre pela barriga, pelo peito, pelas costas, pela cabeça, é uma citação do livro, tudo a ser de novo, e outra citação, ainda novo choque súbito, novo existir, só por aquele partir e esmagar por dentro, com pontapés nos olhos, na boca, no nariz, até que tudo fica escuro, e a mulher no chão, insechando e sangrando. O que é verdadeiramente extraordinário nesse texto é o seu final, que desvela o título, ampliando-lhe o sentido. O cárcere é a cela da prisão, mas é também a casa, o lar. Nesse final, a mulher, que no texto não tem nome, lembrou-se de quando José fora preso e sovado na prisão, e como todos eles tinham protestado então com alarido e com ódio aos polícias, e viera mesmo um senhor com papel para assassinar o nome e protestar, e o José ainda tinha feito qualquer coisa, rixa ou propaganda contra a polícia ou assim. E a mulher termina denunciando. Mas por mim, senhores, não há papéis nem zangas. E porque me trata ele assim, a mim, que lhe coza as batatas, que lhe trate da roupa e que lhe pari os 6 filhos que ele me fez. Além de denunciar os vários níveis de reprodução da violência, denuncia-se ainda a sua hierarquização. Como se fosse aceitável, numa certa moldura social, haver corpos mais dispensáveis do que outros. O texto antecipa, assim, reflexões recentes que discorrem sobre as questões políticas e normativas que enquadram o reconhecimento social de uma vida e sobre os elementos vários que conferem o estatuto de vida, demonstrando como as relações de poder informam os afectos, ou seja, como a insegurança e a instabilidade social se podem tornar condições politicamente induzidas, tendo depois tradução nas realidades moldadas pela percepção, afetando a materialidade de que os corpos são feitos. Essa oscilação entre a consciência dos pactos, que histórica e culturalmente foi necessário e estratégico estabelecer,
e a ausência de plenos direitos de cidadania e de imposição, pelo poder estabelecido, do sofrimento e da tristeza, atravessa o livro e mantém-no do ponto de vista de leituras teóricas que seja possível fazer sobre ele, entre teorias feministas e a sua superação, a caminho de uma desestabilização de fronteiras fixas e de identidades. E abre-o a leituras novas. Novas Cartas Portuguesas é tudo o que acabei de dizer. E é ainda um livro que, partindo das 5 cartas de Soror Mariana Alcoforado e percorrendo a história literária portuguesa, desde a poesia trovadoresca até à contemporaneidade e a história literária ocidental, reflete sobre o lugar da literatura. Minhas irmãs, o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras? Pergunta uma das suas autoras num dos 120 textos que compõem o livro. E este, por isso, é um documento que problematiza o espaço ocupado pela cultura hegemónica e pelo discurso hegemónico e as possibilidades de hierarquizando-a, inscrever e dar voz às margens. E falo poeticamente, mesmo quando dá a mostrar a sempre atual denúncia sobre as várias instâncias de discriminação dos corpos, dos excluídos, dos sem poder, dos abusados, sejam eles os corpos como o da mulher espancada pelo marido, ou das mulheres que entram nos hospitais com os úteros furados, rotos, escangalhados por tentativas de abortos caseiros, com agulhas de tricô, paus, talos de couve, tudo o que de penetrante e contundente estivesse à mão, e em cujos corpos são feitas raspagens a frio, sem anestesia e com gosto sádico, para elas aprenderem. Sejam eles os corpos de soldados da guerra colonial a transitarem entre trauma e sangue e vulnerabilidade para o nosso tempo. Sejam eles o próprio corpo do discurso, ou seja, a palavra. É por isso um livro epistolar e também de poesia, de ensaio filosófico, de ficção, sobre direitos humanos, que denuncia o perigo das normas e das regras impostas pela cristalização de papéis e de lugares sociais, políticos, sexuais. Um livro de revolta e contra o medo, reivindicando o direito a ter direitos. Penso em Primo Levi, que em Os que sucumbem e os que se salvam, escrevia: as recordações que jazem dentro de nós não são gravadas em pedra, mas podem ser gravados, como Levi bem sabia, na pele. E lembro algo de que já falei uma vez. Os poemas dos prisioneiros de Guantánamo, esses que representam bem a figura do destituído de direitos políticos, que não eram gravados em pedra, mas numa superfície que tanto podia ser a de esferovite, como a dos papéis contrabandeados. Eram essas marcas, as da palavra escrita, que, transcendendo o corpo transitório, ajudavam a quebrar as cadeias precárias da solidão. Como o azulejo de que se fala nas novas cartas, o painel. Deste modo, vamos construindo um azulejo. Painel. Carta por carta ou palavra escrita, volátil, entregue. A nós, principalmente. Depois a eles. A quem nos quiser ler, mesmo com raiva. E nunca o amor foi tão inventado, logo verdadeiro. Termino com 2 pequeníssimas reflexões. A primeira, a de como essa escrita feita a 6 mãos faz concluir às suas autoras e com elas a nós. Em verdade vos digo que continuamos sós, mas menos desamparadas. A segunda reflexão. Penso numa das últimas cartas do livro que tem por título Passamento. Ali o termo é usado não para falar de morte, mas no sentido de passar palavra. Retomando uma das primeiras cartas em que, dizia-se, o tom que dava corpo a esta escrita nova era passionar, passar paixão. Por isso, era o tom de compaixão, com partido de compaixão. Então, nesse texto, Passamento, chegadas quase ao final, uma das 3 vozes pede: diz uma só palavra alta, e eu hei de parir a alegria de um povo. Há palavras altas, sim. Liberdade é uma delas. Alegria é outra. Poesia é outra ainda. Ou dignidade. Posto isto, pergunto-me, que mais será necessário acrescentar? Lido este texto de Ana Luísa Amaral, gostava já agora, para princípio de conversa, de perguntar aos 2 participantes neste painel o que é que este texto vos suscita, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quero agradecer ao público por este convite para participar nesta iniciativa. Quero agradecer também ao João Pinto de Sousa por tão gentilmente também me ter contactado para que pudesse colaborar nesta iniciativa, que é louvável, tendo em conta não só a temática em questão, mas também o panorama português da cultura, e é muito interessante ver o resgate destas obras que são muitas vezes esquecidas, especialmente quando têm na sua autoria uma voz feminina.
Quero também cumprimentar todos aqui que estão comigo e falar um bocadinho também deste texto da professora Ana Luísa Amaral, que para mim vai ser sempre professora, porque foi essa a primeira ligação que tive com ela, e que realmente foi uma das pessoas que me apresentou este livro, As Novas Cartas Portuguesas. E é muito interessante ela ter mencionado o facto de ter coordenado vários projetos, porque foi aí também que eu me iniciei na investigação. E também quero acrescentar que é muito interessante neste debate, nesta conversa mais informal, termos pessoas de diferentes áreas que acabam por complementar os pensamentos que vamos aqui trocar e estas ideias que vamos debater. Em primeiro lugar, sobre as novas cartas portuguesas, queria dizer que, ao ler o texto da professora Ana Luísa, me fui recordando de algumas passagens, me fui recordando de todos estes episódios das vidas das mulheres que foram sendo relatados. E é muito curioso que Novas Cartas Portuguesas não é de todo um livro elitista. É um livro que não deixa de fora nenhum tipo de mulher. Tanto se pode referir a mulheres mais pobres, a mulheres que têm mais possibilidades, a mulheres mais cultas ou menos cultas, mas é um livro de integração, portanto, que acaba por conjugar todas essas mulheres. E também é um livro no fundo, como acabou o texto da professora Ana Luísa, de menos desamparo, que é um desamparo que, se já era sentido naquela época, hoje em dia também continua, ainda que mais suavizado, porque felizmente houve bastante evolução e o mundo não é o mesmo. Portanto, a minha primeira intervenção será neste sentido. Pedro, o que é que suscita esta Eu acho interessante a questão da autoria, porque o livro, uma das coisas muito interessantes que tem é a destruição, precisamente, do conceito de autor, também para defesa, em caso, como aconteceu, de processo. Nunca poderia uma autora ser acusada de ter escrito aquele texto, porque a culpa era comum. Mas essa destruição do conceito de autor é muito interessante, e é interessante também por sabermos que a editora da Estúdios Cor era a Natália. A editora deste volume foi a Natália Correia, também ela autora, ou seja, há uma mistura ali muito interessante de cumplicidades, e de facto o livro, além que o livro lê-se muitíssimo bem, é um daqueles livros que se pode pegar numa página, noutra, e os textos são extremamente sólidos, mas é sobretudo essa questão da diluição dos autores e até, sabendo nós quem era a editora, da própria editora. E também o livro não acaba por fazer essa destruição de fronteiras, quer a nível da própria autoria, mas também a nível de género, não é? Porque nós encontramos vários tipos de texto neste livro, e a verdade é que ele, um bocadinho à semelhança do livro do Desassossego, pode ser lido a qualquer página, não há uma ordem específica, não há uma linha de pensamento, portanto podemos ir folheando e lendo um texto, ler outro e conseguindo ter uma panorâmica geral desta obra. Claro. O impacto destas novas cartas naquele período foi enorme, até por tudo que sucedeu depois do julgamento. A discussão pública que houve e, sobretudo, a maneira como a ditadura lhe caiu em cima, digamos assim, sem apelo nem grave, foi um pouco quase como explodir de uma bomba. Alguma coisa se abriu naquele momento perante os olhares dos portugueses, que olhavam para este objeto, que era um objeto absolutamente único, de uma forma nova também, a maneira como se olhava para isto. Os antecedentes, há muitas escritoras antes, há aqui ainda o exemplo de um nome na coleção, Judite Teixeira, por exemplo, muito antes, que também foi, enfim, os livros também foram censurados e censurados até com algum prazer sádico pelos censores. Os antepassados, digamos assim, deste passo, o que é que vos dizem em termos... O que ficou para trás na literatura portuguesa? Eu sou suspeita para falar sobre a Judite Teixeira, porque ela é o objeto tanto do meu mestrado como do meu doutoramento. Mas é um bom motivo. E acho muito interessante até a Judite Teixeira ser incluída nesta coleção, tendo em conta que a época em que ela escreve não é necessariamente a mesma do que estas autoras. Se bem que foi
foi perseguida pelo Sim, Marcelo exatamente, Caetano e pelo Pedro António exatamente, Pereira. Exatamente, pelos mesmos, exatamente. 3 anos antes Mas, de entrada do qualquer das Estado. maneiras, a Judite Teixeira tem a sua produção poética basicamente na década de 20 e acaba por desaparecer do panorama literário nessa altura. Portanto, é uma autora que tem importância e que está no centro de duas polémicas literárias muito fortes na época, mas que acaba por ser esquecida e que acaba por ser quase eliminada, é quase como se não existisse. E tem um percurso muito interessante e acaba por sofrer de outra coisa, que é um preconceito relativo à idade, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, com as novas cartas portuguesas e com as suas autoras, porque são autoras bastante jovens. A Judite Teixeira, quando escreve, já está ali pela casa dos 40 anos, portanto acaba por sofrer esse preconceito. Para além disso, e acaba por ser também uma ligação em termos de temática, é a temática sexual, que é uma temática sempre muito sensível para os senhores da censura, que acham sempre que é perigoso escrever sobre ela. E tanto as novas cartas portuguesas aborda vários aspectos da sexualidade no seu todo, e o caso da Judite Teixeira acaba por ser um bocadinho mais particular, porque aborda a sexualidade numa perspectiva homossexual. Portanto, seria um preconceito duplo, não só por ela ser mulher e por escrever poesia erótica e sexual, mas também poesia que vai cantar o amor ou o encontro entre mulheres. Portanto, acaba por ser um preconceito duplo de que ela sofre. E eu não tenho dúvida nenhuma, aliás, já várias vezes tratei deste tema com a Maria Teresa Horta, que conhece muito bem Judite Teixeira e que, com certeza, reverá alguma atitude poética de sua nela própria, não é? Porque também a própria Judite foi irreverente para o tempo em que publicou. Seria muito fácil, talvez para ela, ou seria o caminho mais fácil deixar de publicar, tendo em conta que em 1923 vê Decadência Apreendido, mas em 1926 ela não desiste e acaba por publicar um livro intitulado Nua, Poemas de Bizâncio, que segue exatamente a mesma linha. E eu acho que é isso que até acabo por admirar tanto na Judite Teixeira e na Maria Teresa Horta, que são duas autoras que não desistiram da sua linha poética, acaba também por ser uma linha de intervenção. Esta questão da literatura também tem este lado social, este lado de engajamento político e de defesa de valores, e acho que acaba por se ligar muito bem a estas temáticas. Recuando um bocadinho, um ano atrás das novas cartas, há um livro que está na gênese deste, não é? Que é A Minha Senhora de Mim, um livro de poesia da própria Maria Teresa Horta, e que pelo facto de ter sido censurado, e o livro também entra nesta coleção mais para diante, mas pelo facto de ter sido censurado levou a esta junção de três autoras e no sentido de dizer agora vamos desafiar isto a sério. Não é? E na prática é um pouco quase uma bufetada na cara do regime, que é, em lugar de recuarem e de recuarem perante o avanço da repressão, pelo contrário, avançaram e fizeram esta coisa. Esse livro, o Minha Senhora de Mim, que é um livro de poesia, um livro também de afirmação feminina forte, como é que o vê? O livro Minha Senhora de Mim acaba por ser muito curioso, porque a Maria Teresa escreve Minha Senhora de Mim em nome próprio, não é? É uma autora sozinha. Depois acaba por ter estas novas portuguesas em que tem mais duas pessoas que a ajudam, mais duas mulheres, e elas acabam por conceber uma espécie de sororidade em torno deste livro. E depois tem o apoio internacional de várias outras mulheres. Portanto, a partir do Minha Senhora de Mim, nós temos sempre uma solidariedade que vai crescendo. Portanto, Minha Senhora de Mim é, sem dúvida, um dos livros mais importantes, não só da obra da Maria Teresa Horta, mas também, a meu ver, marca uma viragem na literatura portuguesa do século XX, por tudo aquilo que ele apresenta. Aliás, não foi à toa que ele foi censurado e não é à toa que ele ainda hoje é um dos livros lembrados. Eu só acho que muitas das vezes, e no caso específico destas escritoras de que nós falamos, muitas das vezes conhecemos o nome e conhecemos a história, mas conhecemos pouco o livro. Lembro-me de há tempos, quando saiu a edição anotada das novas cartas portuguesas, até acho que foi no Público, um artigo de São José Almeida que dizia um livro mais conhecido do que lido. Portanto, o nome é conhecido, mas o seu interior não é. Mas voltando ao Minha Senhora de Mim, certamente que acaba por ser ali um marco, não só na história
portuguesa, da história da literatura portuguesa daquela época, porque até a própria Maria Teresa Horta, e aqui repare-se que o livro acaba por sair da sua dimensão de livro e de produção literária. Ele acaba por se tornar o motivo pelo qual a própria autora foi atacada na rua e sovada, como ela costuma referir muitas vezes, e ela diz sempre a frase "é para aprenderes", que era sempre o que se dizia às mulheres. Portanto, este lugar da mulher como ser inferior, como estando numa posição inferior, começa a ser combatido com estas autoras. Portanto, é muito importante nós termos este tipo de livro, e o Minha Senhora de Mim vai ser o primeiro passo, ou como se fosse a primeira pedra, para uma construção ainda maior que se estaria a edificar. E também publicado por uma mulher, pela Senua Abcacis. Exatamente. Esse também era um ponto interessante. Outra, aliás, lembro, no ano passado falei com a viúva do Joaquim Vital, que agora abriu também uma editora, e eu estava a dizer-lhe, ouça, Portugal teve uma editora aberta por uma mulher, porque em França a primeira editora aberta por uma mulher foi a Hors du Temps da Regine Desforges, 68. Nós tivemos Don Quixote em 65. Só que em França a Hors du Temps é historiada, a Regine Desforges depois tornou-se uma autobiógrafa e uma ficcionista de renome. Cá não há um único livro sobre a Senua Abcacis, que incluiria também, a não ser que seja um livro que inclua o Sá Carneiro, inevitavelmente. E esse, para mim, é um ponto importante nessa junção desses dois livros, em 71 e 72, que é a afirmação de mulheres com capacidade, no caso da Senua, com capacidade empresarial, enfim, com alguns problemas financeiros que a Dom Quixote, obviamente, teria, e depois a Natália na Estúdios Cor, que colocam no mercado estes dois livros. E colocam-nos sabendo do risco que Obviamente, correriam. Claro. Aliás, a Natália sabia precisamente que a coisa ia para o tribunal, não havia problema nenhum. Mas é essa atitude de irreverência que é necessária, claro, e que acaba por ser transformadora, porque se ela não tivesse existido e se Natália Correia não tivesse aquele tipo de personalidade tão específico que que muitos conheceram e que outros só se puderam conhecer através dos livros e dos relatos e testemunhos que foram vendo, nada disto teria acontecido desta forma até hoje, não é? Se calhar as novas cartas, se Natália Correia não tivesse assumido o risco e dito, ok, vamos publicar, isto tem que sair, isto tem que ver a luz do dia. E depois há a questão de que, ao contrário de outros processos anteriores, por exemplo, o processo dos livros da Afrodite, a antologia da poesia erótica e satírica e o SAD, a filosofia na alcova, que foram processos políticos no tribunal plenário, assumidos pelo Estado Novo como processos de crimes de opinião, a crimes de edição de livro, o processo das Três Marias, como ficou conhecido, foi um processo encaminhado para a Polícia de Segurança Pública como um crime de costumes. Ou seja, eram mulheres que eram postas em tribunal e vocês portaram-se mal. Então agora vão ser julgadas. E isso era uma humilhação acrescida. Atenção, era o Estado a dizer, a esconder, o Estado Novo, o Estado Social, como na altura o Marcelo Caetano o nomeou, a esconder-se, não é? E a expô-las a uma humilhação complicada, não é? Mas isso não teria também a ver um bocadinho com a própria situação do regime? Eu imagino que se este livro tivesse surgido, não em 1972, mas em 1952. Isso seria impossível, este livro em não, exatamente, por isso é que eu digo, há ali um período, aquele período chamado a abertura marcelista, que enfim, não, foi uma pequena abertura, mas que deu, apesar de tudo, a algumas pessoas a coragem para se chegar à frente, para dizer, acabou, agora isto já... Vamos tentar empurrar o muro até ver onde é que ele vai, não é? E é precisamente nessa altura que, não só no ponto de vista da literatura, como também da música, começa a haver uma certa pressão no sentido de dizer, vamos empurrar mais, ganhar mais uns centímetros, não é? E esse fenómeno das editoras, das mulheres editoras, que também se integram um pouco nisso, que é editarem coisas que até à data não eram possíveis de editar. Sim. No caso da Dom Quixote não há dúvida nenhuma, mas também não há tantas mulheres editoras. Claro, lá está, não há tantas. Havia algumas mulheres que trabalhariam como assistentes editoriais, mas era um mundo
excessivamente, talvez, Masculino. não é? Masculino e snob, elitista, ou seja, nem todos os homens também seriam. Aliás, um dos casos que me levou a estudar o Ribeiro de Melo foi precisamente o interesse em saber como é que um tipo daqueles que não tinha nada que atraísse um público snob pôde ser editor. No caso de uma mulher seria e foi extraordinário. Difícil. Mas no caso das mulheres também se coloca essa questão, que tem a ver com o acesso e a posição que elas têm e que lhes permite fazer determinadas coisas que à partida lhes estariam vedadas. Claro. Não é? No caso da Maria Teresa Horta e destas escritoras, elas já fazem parte de um círculo jornalístico, de um círculo literário. No caso da Judite Teixeira, era uma figura da alta sociedade. Claro, Não é? E mesmo... A própria Maria Archer também. Exatamente, a própria história mostra que só determinadas mulheres é que têm este acesso, especialmente ligadas a um círculo cultural mais elevado e com essa possibilidade, não só, em primeiro lugar, de acesso à educação e à instrução básicas, não é? Porque se formos se recuarmos no tempo e se estudarmos as décadas do Estado Novo, qual era a percentagem de analfabetismo em Portugal e quantas dessas pessoas seriam mulheres. Portanto, também à mulher estaria vedado essa possibilidade de se instruir pelo conhecimento e de poder ascender a outro patamar que não era aquele que lhe estava destinado. Isto também porque temos uma divisão de papéis muito rígida que o Estado Novo também tenta consolidar e tenta incentivar. Não é à toa que existem todas aquelas questões legislativas que impedem a mulher de determinadas... Bem que o alvo das críticas, aliás, como o texto lido evidencia, não era apenas o lado do Estado Novo. Eram os revolucionários que em casa eram mais fascistas do que os fascistas contra quem eles lutavam. Aliás, o José Mário Branco tem aquela cantiga exatamente sobre isso. Em casa, aqui, eu sou lá fora o revolucionário, mas em casa... Aqui dentro. Ou seja, havia, e é uma das grandes valências do livro, hoje, lido como um documento sociopolítico, é exatamente esse de ter... Aliás, não estivesse a Maria Velho da Costa ali por trás, que tinhas publicado na Dom Quixote o livro sobre a análise dos manuais escolares, com o seu nome, não é? A Velho da Costa era pseudónimo, era Fátima Bivar. Não é? E que é um livro extraordinário, e depois que ela reedita em 75. Ou seja, é óbvio que há ali, não é apenas um objeto literário, é também, e elas sabiam disso, é um documento passado, por isso é que teve tanta consequência fora do país, porque quem leu o livro fora do país percebeu, isto são mensagens em código para que lá fora se saiba como é que as coisas funcionam ali. Não é? E há pouco falava da questão das outras obras serem crimes políticos e deste ser um crime de costumes. E realmente parece-nos que há aqui um padrão de associar tudo o que é imoral, pornográfico, às mulheres. Não é? Porque também o livro As Novas Cartas Portuguesas, a acusação foi precisamente essa. Um livro que é um atentado contra os costumes, que é um livro pornográfico. Que é claro que isso tinha um problema, que era o juiz. Isso aconteceu também no caso do João Abel Manta, quando foi não no plenário, mas no Tribunal Comum, processado por o póster da bandeira, o festival. O risco de fazer isso era encontrar um juiz que concordasse que o livro era bom. Exato. Foi o que aconteceu. Não é? Era um risco, mas era uma forma do Estado se defender dizendo nós não fazemos julgamentos de opinião e políticos. Isto foi... Mas isso era uma coisa que só fazia sentido, de facto, naquele período Claro. histórico. Porque 20 anos antes não era possível. E também era, por exemplo, na questão do caso da Judite Teixeira, lembrou-me também este caso do Manta, porque de facto não faz muito... A Judite Teixeira, como aliás lembrou o Vítor Silva Tavares, numa edição da etc., que no fundo recupera nos anos 80. Sim, e que recupera todos os documentos extraliterários. Exatamente. À polémica. Ele lembra, calma, esta senhora não foi condenada. Os livros dela foram apreendidos por um conjunto de estudantes ultracatólicos e fascistas, assumidamente fascistas, escreviam na Ordem Nova, aquela revista Marcelo Caetano e o Teotónio Pereira. Aliás, é nessa revista em que o Marcelo Caetano chama desavergonhada a Judite Teixeira. Exatamente. Portanto, todo o tipo de insultos não tem a ver com a qualidade literária, mas está sempre ligado
à moral. à questão do facto de ela ser lésbica ou assumir-se como lésbica. Ou de ser apenas uma questão literária, que também não... Não creio Pronto, que fosse. mas que assim fosse. Exato. O livro também tem de valer por aquilo que ele é, não é? Agora Enquanto lá objeto está. estético. É um caso da República, da Primeira República. E o Vítor Silva Tavares lembra isso, calma lá. Ou seja, esta distinção de que as coisas eram fantásticas até 26 e depois são muito más e depois de 74 voltam a ser fantásticas, não existe. A divisão é ficcional e muitas vezes o juiz, que era juiz em 24 de abril de 74, era juiz em 26 de abril, continuava, não é? E o facto de Judite Teixeira ter tido essa experiência, por exemplo, no caso do Manta, a argumentação era a defesa de uma bandeira que foi uma criação da Primeira República. Era o Estado Novo a vir a tribunal dizer: este senhor atentou contra um símbolo de uma república que vocês depuseram em 26, como é que é? Mas isto também não é uma questão nova. Já mesmo antes da Judite Teixeira, muitos dos livros do Abel Botelho também tinham sido apreendidos. Também havia livros espanhóis que eram considerados igualmente pornográficos, lá voltamos à mesma qualificação, que também tinham sido apreendidos. E é muito curioso que nessa polémica de que falou de 23, em que a Judite Teixeira não está sozinha, mas a verdade é que mesmo até a propósito dessa polémica, não é, que ficou conhecida como a literatura de Sodoma, em que para além da decadência da Judite Teixeira, foram apreendidos as canções de António Boto e a Sodoma Divinizada de Raul Leal. Depois também acaba por colocar ali uma polémica nas revistas entre o Fernando Pessoa, o Álvaro Maia, e é uma polémica muito interessante de acompanhar. O Fernando Pessoa era o editor do Boto. Não, a questão é que o Fernando Pessoa defendia que a homossexualidade patente nas canções de António Boto tinha uma ligação com o ideal estético grego. Portanto, não teria nada. Mas não houve, nessa altura, defesa para a Judite Teixeira. E já que nós estamos aqui a falar de mulheres, também é a minha função dizer que a Judite Teixeira, o único escritor que defendeu a Judite Teixeira foi o Aquilino Ribeiro. Mostra num texto, também, sim, num texto do Diário de Lisboa em que a defende. Portanto, mesmo o próprio Fernando Pessoa, na correspondência, diz que não encontra nenhum lugar para a Judite Teixeira. E a Judite Teixeira, e sabemos que naquela altura o círculo literário era muito fechado, todos eles se conheciam. O António Boto frequentava a casa da Judite Teixeira. Havia outros poetas espanhóis que estavam em trânsito em Portugal que se conheciam todos e que tinham uma convivência cultural, social, o que lhe queiramos chamar, mas no caso das mulheres em específico, é como se elas estivessem sempre um patamar abaixo, como se tivessem sempre que fazer um esforço extra para provar que merecem e que têm valor enquanto escritoras individuais, autónomas, como é o caso de todas estas, senão não teríamos estes testemunhos até Aliás, hoje. E voltando até à Maria Archer, pronto, aproveitando que é um caso, aproveito para trazer este livro que ela publicou no Brasil, que era em Portugal impensável, que é o registro do julgamento do Henrique Galvão, em 1952, contando ela como foi perseguida pela PIDE. Portanto, é um documento notável. Cá nunca foi editado em Portugal, também é incompreensível e é um livro difícil de encontrar. A Maria Archer, na pesquisa que eu fiz, é extraordinária também por uma questão. É talvez a única, e ela faz isto nos anos 50, a única autora, também o jornal autorizou, foi no República, um texto sobre a censura no livro. Porque a censura era essencialmente vista como uma censura à imprensa periódica, aos jornais e à revista, que eram estes que tinham que mandar as provas a granel, e estão muitas na Torre do Tombo, para serem o livro, a não ser que tivesse um caráter político, etc., o editor não era obrigado. É claro que era um grande risco, o investimento podia destruir-se depois numa apreensão. Mas ela, num artigo no República, creio que em 52, fala exatamente, nós temos censura ao livro em Portugal há 20 e tal anos. E funciona assim. Ou seja, eu acho que até ao José Cardoso Pires ter escrito, escreveu em Londres, em 72, publicou no Index on Censorship, não publicou cá, ela é uma autora portuguesa a lembrar, meus meninos, vamos falar da censura à edição, porque ela existe. Não é? E era também uma questão extraordinária. Exato. Falámos da Natália Correia como ligada à edição, mas obviamente podemos falar dela também ligada à escrita, até porque aqui também este livro Vinha e a Lira, que foi editado
já a semana passada, e que foi também um dos livros alvo de censura. E não foi só esse, o livro censurado dela, houve mais. Mas qual é o papel da Natália Correia? Porque a Natália Correia surge também um pouco já nesta corrente última, não é? E enfim, um pouco nesta onda de contestação crescente e de empurrar o tal muro para a frente. Como é que vem a Natália Correia nisto? Bom, a Natália Correia, e todos sabemos que é uma figura incontornável e incomparável da literatura portuguesa por todos os seus traços de personalidade, não é? E também pelo papel que teve no meio literário. E depois é muito interessante ela ter esta dupla função, não só de editora, mas também de produtora literária, ou seja, de escritora, e em diferentes vertentes. No caso da Natália Correia, nós também já tínhamos, quando chegamos aos anos finais de 60, 70, a questão histórica também é muito interessante e é muito pesada, não é? Nós já vimos de uma Primeira Guerra Mundial, depois temos a Segunda Guerra Mundial, temos o início da Guerra Colonial e todas essas consequências negativas que trouxe em vários âmbitos, e temos essa pressão maior nos anos 70 para que realmente haja uma mudança no panorama político, porque aquele regime, se nunca serviu, naquele momento é que não serve mais. Portanto, nós já vamos ter aqui não só a Natália, mas também um conjunto de escritores, um conjunto de políticos, muitos deles acabam por ser exilados, não é? Por causa das suas posições públicas relativamente ao regime, e a única forma que têm é não estar presentes, e que acabam por ser essas figuras que todas juntas acabam por fazer essa pressão que no fundo vai levar depois ao 25 de Abril de 1974. Eu não sei se concordaria tanto se os literatos tiveram essa... Agora, o caso da Natália, houve gente que tentou fazê-lo, e o caso da Natália é explosível, é uma instigadora, tanto que o Ribeiro de Melo começa a publicar porque o Luís Pacheco que era o editor dela na Contraponto. Ela percebeu que tinha ali outro tipo tão louco como o Luís Pacheco, mas que acabou por se revelar extraordinariamente perspicaz e tenaz e persistente, e conseguiu fazer uma carreira de edição onde ela não publicou muita coisa na Afrodite, mas ela é instigadora, tenho quase a certeza, é instigadora da Afrodite, e é na Afrodite que ela entrega o projeto da antologia de poesia erótica satírica, não é? É claro que depois cria essa disputa feia, talvez. Não, eu acho que ela não acabou a parte final da vida dela. Eu vejo isto do ponto de vista do Ribeiro de Melo, quando ele quis reeditar a antologia, os argumentos dela parecem fracos, mas em 1966 aquilo foi uma bomba. Aliás, basta folhear o livro e ver, por exemplo, a poesia concreta que ela permite que seja publicada, o Panasca do Cesarini. Ele ia abrir o livro, estava uma colagem, os poemas do Meli Castro. Ou seja, aquilo era uma bomba brutal. Em 1965, o livro é de 65. Ela é uma instigadora que tem, por exemplo, até na peça O Homúnculo, ou seja, há ataques ali diretos, não é? Aí sim é uma daquelas pessoas que de facto vai tentando, e segundo ela diz ela que diz no diário que escreveu no PREC, Não Percas a Rosa, que foi ela que instigou o Spínola a escrever numa conversa que teve com o Paradela da Abreu, na Arcádia, quando ela trabalhava na Arcádia, que foi ela que deu a ideia, numa conversa, ela acha que o Spínola ficou. Mas não há dúvida, é uma instigadora poderosa e muito incómoda para o regime. Há um pormenor curioso que falamos aí antes desta discussão começar, que é o facto de, no caso dos livros, os censores serem sobretudo homens. E no caso dos filmes, haver algumas mulheres, não é? Essa história não está ainda bem feita, não é? A censora Vaz Pinto, que media os beijos, não é? Com um cronómetro, e que se tivesse mais do que segundos Mas os livros eram muito homens. Essencialmente, sim, os censores eram militares. Por acaso há uma carta, há um Archer, num destes livros, não sei se será o Casa Sem Pão. Sim. Ela dirige-se a um ministro indicando que o livro foi censurado porque o censor
que leu o livro era um ex-redator da Voz, ou seja, havia também uma relação entre a imprensa de extrema, o que chamamos hoje de extrema-direita, o ultraconservador, ou ultra, a Voz, o Diário da Manhã, a Época, o Novidades, ligado à Igreja, entre essas pessoas que trabalhavam nesses jornais e os autores das fichas. Ela acusa uma pessoa de ser essa pessoa que assinou a ficha do meu livro, trabalhou no... Ou seja, é mais uma das formas em que a Maria Archer nos dá hoje documentos que são muito importantes para a percepção do que se passava, não é? Não é muito difícil, basta ler algumas fichas. Por exemplo, a ficha que atacou este livro, esta é a edição original, Está aqui. Esta é a nova edição, exatamente. Tem aqui a ficha do Joaquim Palhares, que era o chefe do serviço de leitura. Esta é a edição original, pronto, eu trouxe apenas para que se visse a loucura que era impossível de repetir hoje do Ribeiro de Melo como prenda para a madrinha dele, a Natália. O estilo é muito semelhante. O estilo, por exemplo, do artigo no Diário da Manhã que fala da apreensão dos livros da Filosofia na Alcova do Sade é muito semelhante ao estilo do censor que escreve. Ou seja, havia ali campos que se tocavam, não é? Agora, realmente, era um estudo a fazer porque é que haveria tão poucas... Vê alguma razão para serem, sobretudo, homens a fazer a censura dos livros, em particular? Bom, não posso estar a afirmar concretamente, porque também não... É apenas um... Sim, há estudo a ser feito e a base de qualquer reflexão deve ser sempre a investigação, não é? Claro, e termos os dados concretos. A única coisa que me ocorre assim, já sob esta pressão de lhe dar uma resposta, será porque senão seriam também talvez essa divisão de papéis e as determinadas profissões e o acesso a determinadas profissões. Com a relação com a pressão militar, porque a censura começou por ser controlada pelos militares, já depois da ditadura, não é? Vai sendo civilizada, não é civilizada, ou seja, vai sendo retirada da esfera militar aos poucos e acaba nos anos 60 na esfera quase privada do Salazar, não é? Isto significa que gradualmente vai entrando gente que não fez o serviço militar, mas até aos anos 50 são essencialmente ex-militares. Ora, mulheres militares... Pois, não existiam. Lá está, vamos bater à questão. As mulheres estariam destinadas a tratar da casa e dos maridos ou a dedicar-se a profissões depois mais tarde, como o ensino, mas uma coisa muito, muito básica, como secretárias, depois como operárias, mas ascender a posições de poder, ou havia profissões de homens e profissões de mulheres, não é? Bem que há um caso que é o da Fernanda de Castro, sim, exatamente, do António Ferro, que curiosamente nas memórias admite, quando a puseram no comitê de escolha de literatura infantil, ela própria nas admite, eu não gostava muito daquilo, que era essencialmente censura. Pois. Era ela que o dizia. Não é? Sim, mas são casos muito isolados e muito residuais. Por ser quem era. Sim, exatamente. Lá está. É sempre a questão do meio cultural em que estão todos envolvidos e a esfera em que se movem. E os contactos que têm, que acaba por ser sempre essa rede que vai determinar o que é que uns fazem e o que é que outros não fazem. Queria só também acrescentar em relação a esta coleção e à questão das mulheres. Depois, já a partir dos anos 60, 70, já temos mulheres dedicadas a outras profissões, como é o caso do jornalismo ou a escrita de revistas, né? Como é, por exemplo, o caso da Carmen de Figueiredo, que também está presente nesta edição com o livro que será editado, que acabam por ser figuras e também tem a ver mais para a minha área e talvez para a sua, em relação à investigação, que há muitas autoras ainda que têm obras editadas, que são obras estudadas, mas elas próprias não estão devidamente estudadas. Portanto, não há uma investigação nesse sentido, de tentar fazer essa reconstrução de quem elas foram, em que meios se moveram. Há dias falava com alguém sobre a Carmen de Figueiredo que me dizia: eu lembro-me de escrever no jornal, mas nunca mais soube nada dela. Portanto, especialmente claro. quem lia os jornais nessa época e viveu nessa época, que já não é a minha, não é? Porque
tudo aquilo que ele vai fazer vai ser sempre pesquisa e consulta de arquivo, tem essa memória dessas figuras de jornalistas, de escritoras, que muitas das vezes se dedicavam mais a revistas femininas, porque era o meio em que se podiam movimentar. Caso da Maria Lamas. Exatamente, que lhes era acessível, não é? Até porque as revistas para mulheres, muitas das vezes as temáticas eram sempre muito selecionadas, muito direcionadas para a casa, para a vida doméstica, para os lavores, exatamente. Mas aí, conseguindo abrir esse espaço para que elas pudessem escrever, acabavam por ser figuras que também não se dedicavam só à crónica ou à redação de artigos para as revistas, mas depois também à literatura. E são obras que são mais divulgadas e conhecidas do que elas próprias, portanto acaba por sobreviver a obra e a autora. Provavelmente o regresso agora a estes títulos, todos eles escritos por mulheres, todos eles alvo da censura, poderá levar de alguma maneira a olhar, para as obras naturalmente, mas também para as autoras, ou seja, tentar descobrir que mulheres mais escreveram durante aquele período, censuradas ou não, com que enquadramento social, político, literário, poderá de alguma maneira conduzir a essa redescoberta? Eu acho que a nível da academia e dos estudos que se fazem, também vai sempre depender de quem está a estudar e da temática pela qual se interessa. Porque a verdade é que este tipo de temáticas, há autores que são muito complicados de estudar porque simplesmente não há dados. Ou então há uma exigência de tempo de pesquisa que muitas vezes não é compatível com os prazos que nós temos ou até com o próprio tipo de projetos que são financiados. Também tem a ver com esta questão. E nós não podemos escapar a ela. E com o estado em que as famílias deixaram os arquivos e com Sim, muitas vezes a autorização que vem, mas depois deixa de vir. Ou o que está disponível em arquivo de biblioteca, ou até o que foi destruído e a que nós nunca mais vamos ter acesso porque não sabemos. Eu acho que era muito interessante e que era muito importante nós podermos fazer isso até, não só de forma a que podermos completar a história literária, mas também a história das mulheres, porque isto também faz parte da sua história. Bom, muito obrigado. Vamos ter que terminar este debate por aqui. Agradecemos muito a vossa presença, agradecemos a toda a gente que participou e, enfim, corra tudo bem. Felicidades.